Ele não ruge como um leão, não é gigante. Não impõe medo pela força bruta, mas mudou completamente o rumo de um continente inteiro. O dingo não é exatamente um lobo. Não é exatamente um cão doméstico. É uma ponte viva entre o selvagem e o domesticado. Chegou à Austrália há cerca de 4.000 anos, provavelmente trazido por navegadores do Sudeste Asiático. Quando pisou naquele território isolado por milhões de anos, encontrou um ecossistema único. Não havia grandes predadores terrestres placentários. Quem dominava eram os marsupiais. Cangurus, wallabies, bandicoots e pequenos mamíferos que evoluíram sem precisar enfrentar um caçador como ele. Então tudo mudou. O dingo não depende de força bruta. Depende de estratégia. Caça sozinho, mas também em grupo quando necessário. Utiliza perseguição coordenada. Testa a resistência da presa. Pressiona até a exaustão. Ao cercar um canguru, não ataca imediatamente. Isola, observa. Espera o erro. Essa eficiência colocou enorme pressão sobre pequenos e médios marsupiais. Espécies que nunca haviam enfrentado um predador com aquela inteligência social começaram a desaparecer em algumas regiões. O equilíbrio ecológico se transformou, mas o verdadeiro impacto do dingo não foi apenas na caça. Foi na guerra silenciosa contra outro predador. Séculos depois, com a chegada dos europeus, surgiu um novo competidor, a raposa vermelha. Ela se espalhou rapidamente, devastando populações de pequenos marsupiais. No entanto, onde havia populações saudáveis de dingos, as raposas eram raras. O dingo as persegue, expulsa e elimina competidores. Estudos ecológicos mostram que em áreas dominadas por dingos, a presença de raposas diminui drasticamente. Isso gera um efeito cascata. Menos raposas significam mais pequenos marsupiais sobrevivendo. O predador que inicialmente causou desequilíbrio passou a atuar também como regulador ecológico. Um paradoxo vivo, ao mesmo tempo ameaça e proteção indireta. Em muitas regiões da Austrália, fazendeiros o veem como inimigo por atacar rebanhos. Mas do ponto de vista ecológico, ele ocupa o topo da cadeia alimentar, controlando populações e limitando o avanço de espécies invasoras. Sem o dingo, a paisagem muda. Com o dingo, o ecossistema se reorganiza. Ele não é o maior, não é o mais forte, mas é adaptável, estratégico e persistente. E provou que, às vezes, não é o tamanho do predador que muda o mundo, é a inteligência dele. Quando colonizadores europeus chegaram à Austrália, trouxeram mais do que ovelhas e cavalos. Trouxeram um novo predador. A raposa vermelha foi introduzida no século XIX para a caça esportiva. Mas fora de seu ambiente natural e sem grandes controladores populacionais, ela se espalhou rapidamente. Pequenos marsupiais, aves que nidificam no chão, répteis. A fauna local não estava preparada para aquele tipo de caçador oportunista e extremamente adaptável. Então um padrão começou a surgir. Onde existem dingos, há menos raposas. Dingos defendem territórios enormes que podem ultrapassar centenas de quilômetros quadrados. Eles marcam fronteiras com vocalizações longas que ecoam pelo deserto ao anoitecer. Patrulham constantemente e eliminam competidores. Não toleram a presença de outros predadores médios em sua área. A raposa, menor e mais cautelosa, evita regiões dominadas por matilhas ativas. Esse comportamento cria um efeito em cadeia. Menos raposas significam menos pressão sobre pequenos marsupiais, menos predação sobre ninhos no solo, menos colapso silencioso da biodiversidade. Estudos ecológicos mostram que regiões com populações saudáveis de dingos apresentam maior diversidade de espécies e ecossistemas mais estáveis. Já áreas onde os dingos foram eliminados registram explosões populacionais de raposas e gatos selvagens, seguidas pelo declínio acelerado da fauna nativa. Mas nem todos viam o dingo como um guardião. Para agricultores, ele era uma ameaça direta. Atacava rebanhos de ovelhas, representava prejuízo financeiro. A resposta foi guerra aberta. Campanhas de extermínio começaram. Envenenamento, armadilhas, abates sistemáticos.
Então veio uma das maiores intervenções humanas na natureza australiana: a construção da Dingo Fence, a maior cerca contínua do mundo, com milhares de quilômetros atravessando o continente para manter o predador longe das áreas agrícolas. De um lado da cerca, populações de dingos relativamente estáveis. Do outro, sua ausência quase total. E os efeitos começaram a ficar visíveis. Em regiões sem dingos, aumentaram as populações de herbívoros como cangurus e coelhos. A vegetação passou a sofrer maior pressão. A erosão do solo se intensificou. Espécies invasoras prosperaram. O equilíbrio ecológico começou a se desfazer camada por camada. Quando o predador que mantém o topo da cadeia alimentar desaparece, o impacto não é imediato como uma explosão. É gradual, silencioso, mas profundo. Cada espécie desregulada afeta a outra. Cada desequilíbrio gera um novo. O dingo não é apenas um caçador. É uma força estruturante do ecossistema australiano. Um regulador natural, moldado por milhares de anos de adaptação. E quando o predador que mantém o equilíbrio começa a desaparecer, não é só um animal que some. É a própria estabilidade do continente que começa a ruir. Às vezes, o vilão da história é, na verdade, o guardião invisível. Eliminar dingos pode até proteger o gado no curto prazo, mas desencadeia uma reação em cadeia que destrói o equilíbrio ambiental. Sem o dingo no topo da cadeia, as raposas aumentam, gatos selvagens proliferam. Pequenos marsupiais entram em declínio acelerado, muitos à beira da extinção. O que parecia ser a remoção de um problema se transforma na criação de vários outros. Pesquisas ecológicas mostram que áreas com populações ativas de dingos apresentam ecossistemas mais estáveis, maior diversidade de espécies e menor presença de predadores invasores. Onde o dingo permanece, o sistema encontra equilíbrio. Onde ele desaparece, o colapso é silencioso, mas inevitável. A famosa Dingo Fence, com mais de 5.000 quilômetros de extensão, é a prova física dessa guerra humana contra um predador que, paradoxalmente, ajuda a sustentar o próprio ambiente que combatemos para proteger. Uma cicatriz no mapa da Austrália. De um lado, o controle artificial. Do outro, a força bruta da natureza tentando se reorganizar. O dingo não é o mais forte, não é o maior, não é o mais temido à primeira vista, mas é estratégico, adaptável por essencial. Na natureza, o verdadeiro poder não está no tamanho, está no impacto. E o impacto do dingo moldou um continente inteiro. Se você quer descobrir as verdades ocultas por trás dos predadores que realmente moldam o planeta, se quer entender como a natureza funciona quando ninguém está olhando, então você já sabe o que fazer. Porque aqui nós revelamos o lado selvagem que poucos enxergam. Quer conhecer os animais mais brutais, estratégicos e impactantes do planeta? Então se inscreva agora no canal X-Treme Animals. Aqui a natureza não é fofa, ela é extrema.